Um cristão que enxerga a palavra de Deus como um livro de regras e não como um manual do seu novo estilo de vida, ainda não está capacitado para reinar em vida. Por isso, hoje nós vamos descobrir que viver a palavra, praticar a palavra, não é carregar um fardo religioso de regras, mas é você entrar em um estado de segurança e de restauração total que a religião nunca te proporcionou. Pega a sua Bíblia, pega o seu café, porque aqui a esteira para, porque descansamos na obra consumada. Seja muito bem-vindo ao devocional Café e Graça. A maioria das pessoas, quando me ouvem pregar sobre a graça, eles me perguntam, pastor, mas se a minha fé não é baseada no que eu faço, então não quer dizer que eu não preciso fazer nada? Como que eu pratico a palavra? Como que eu vivo a palavra, então, diante dessa revelação? Talvez você que me ouve aqui, me acompanha aqui, também tenha essa pergunta, esse questionamento. Mas a verdade é que a religião, ela transformou a prática da palavra em um peso legalista. Nós confundimos praticar a palavra com cumprir os mandamentos. Então, se você pergunta para alguém se ele pratica a palavra, o que ele entende? Que você está perguntando se ele rouba, se ele não mente, se ele não mata, se ele dá o dízimo. Na cabeça dele, praticar a palavra é cumprir uma lista de regras sobre o que pode e o que não pode. Mas isso não é a verdade de Deus para nós, isso é a lei. Isso é tentar ser justo diante de Deus, cumprindo regras, mandamentos e leis com sua própria força. E muitos usam um texto de Tiago para falar sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago, ele diz: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, eles usam esse versículo para falar, olha, não adianta você falar sobre o amor de Deus, não adianta você entender a graça se você não pratica a palavra, se você não pratica, obedece os mandamentos. Mas olha só o que o versículo anterior diz para nós. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aí, pastor, está falando, eu tenho que me livrar do pecado. Sim, ele está falando sobre nós nos livrarmos de comportamentos errados. Agora, o que a gente não discerne é como. O apóstolo Tiago está dizendo que nós devemos nos livrar de atos pecaminosos, de práticas pecaminosas. Mas a pergunta que nós precisamos fazer ao texto é: como nos livramos desses atos? Será que é nos submetendo aos mandamentos da lei? Será que é nos colocando debaixo de um jugo religioso? Não. Olha o que ele diz. Recebei humildemente a palavra em vós implantada. Então, Tiago está dizendo que, uma vez que nós recebemos a Cristo, nós precisamos agora ter a nossa vida transformada. Mas ele não está dizendo que a nossa vida em Cristo é transformada pela obediência à lei. Até porque que aqui no capítulo 2 ele mesmo vai dizer que é impossível viver pela lei, porque se você descumprir um mandamento da lei, você se torna culpado de descumprir todos os 613 mandamentos. Mas ele está dizendo que nós nos livramos desses atos errados, pecaminosos da nossa vida, recebendo com humildade, com um coração aberto, sabe,
quando as pessoas me ouvem, elas me ouvem, mas elas querem filtrar o que eu falo a partir do conhecimento religioso que eles têm. E é por isso que elas não recebem a palavra. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra sem filtro. Você não pode ler a palavra tentando dizer para a palavra o que ela quer dizer. Então, um legalista, um religioso, ele lê isso aqui, ele fala aqui, ó, você tem que lutar contra o pecado. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, livrem-se de comportamentos errados, como recebendo humildemente, de coração aberto, a palavra que está sendo pregada. E qual é a palavra que os apóstolos pregavam? A obra consumada. Não era a lei, era a obra consumada. E aí o texto continua dizendo, né? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. E é interessante essa palavra porque no original a palavra aqui é vida. Então ele está falando de salvar a sua alma do inferno, a sua vida do inferno? Não. Porque Jesus já fez isso. Se você recebeu Jesus, você é salvo. Essa salvação que ele está falando aqui é a palavra sozo. E o que significa sozo? Significa restaurar, libertar, preservar, restaurar ao plano original de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está dizendo é: vocês receberam a Cristo. A vida de vocês espiritualmente está salva. A condenação não é mais para vocês. Vocês são filhos de Deus em Cristo. Agora, permita que essa palavra de salvação manifeste na sua vida, transformando a sua alma, transformando a sua mente, transformando as suas emoções, transformando as suas práticas. Então, perceba que ele não está falando sobre um peso religioso. O que ele está falando é sobre um fluxo da graça. Você recebe a graça para ser salvo, e agora você ouve a palavra da graça para que essa palavra transforme a sua alma, transforme a sua mente, restaure você ao plano original de Deus. Sabe, o pecado danificou a nossa vida. Danificou a nossa mente, os nossos hábitos, nossos comportamentos. O diabo, o pecado destruiu com o plano de Deus para nós. Agora que nós estamos em Cristo, nós temos o direito de sermos restaurados ao plano original de Deus, para a nossa mente, para a nossa saúde, para as nossas finanças, para o nosso casamento. Todas as áreas, tudo que envolve a nossa vida foi danificado pelo pecado. E precisa ser salvo, precisa ser restaurado. Mas não é com a minha obediência à lei que isso vai acontecer. Eu vou me livrar daquilo que não condiz com quem eu sou a partir da revelação de quem eu sou em Cristo. Paulo fala sobre isso também quando ele escreve a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então, o que nos salva, e essa salvação aqui é a salvação da condenação eterna. O que nos salva da condenação eterna? A graça. Nenhum cristão nega isso. Nenhuma igreja que se diz evangélica e cristã diz que nós somos salvos por outra coisa. Todo mundo acredita que nós somos salvos pela graça. Que não temos que merecer a nossa salvação, que não temos que pagar a nossa salvação. Somos salvos pela graça. Todo cristão, toda igreja evangélica prega isso. Qual é o problema? Daqui para frente. Porque eles dizem: você é salvo pela graça, mas agora você vai ser transformado à medida que obedecer os mandamentos. Você vai ser liberto à medida que você for fiel à palavra de Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Ela quem? A graça. A graça nos orienta.
a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A mesma graça que nos salvou é a mesma graça que vai nos transformar. Não existe essa de graça para salvação e lei para transformação. Tudo é pela graça. Por isso que o apóstolo Tiago diz: livrem-se daquilo que é mal, recebendo a palavra da graça. Recebendo humildemente a palavra que vos foi implantada. A mesma graça que me salva é a mesma graça que vai me transformar, que vai me libertar, que vai restaurar a minha vida ao plano original de Deus. Agora, se você ouve a graça só para ser salvo e depois você fica ouvindo Moisés, lei, faça isso, faça aquilo, obedeça isso, obedeça aquilo, você nunca vai ser transformado genuinamente. Você vai viver uma vida religiosa. Você vai ter uma aparência de piedade, de santidade, mas você estará debaixo de um jugo legalista. E aqui que está o BO que as pessoas não entendem. Deus não requer a sua aparência. Deus requer o poder dele na sua vida. Se você aparenta ser transformado, mas realmente não foi transformado pelo poder do Espírito Santo, essa sua aparência não vale nada para Deus. É a graça de Deus que nos salva e é a graça de Deus que nos transforma. Eu preciso ter revelação da graça para ser salvo da condenação, e é a revelação contínua desta graça que vai transformar, libertar, restaurar, curar, prosperar a minha vida. Está entendendo? Isso é praticar a palavra de Deus. É eu crer na palavra do Evangelho da graça de Deus. Quanto mais nós recebemos da palavra da graça, mais nós temos a nossa vida transformada. Vamos ler só mais um texto aqui para gente orar. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Como que nós recebemos a Cristo? Pela graça, mediante a fé. Nascemos de novo crendo na obra consumada. Agora, o apóstolo Paulo diz que da mesma forma como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar a nossa vida com ele. Mas, para você não ficar na dúvida, o versículo 7 ele diz: tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo: que vai agradar a Deus é você receber a Cristo pela fé e continuar vivendo pela fé. Então vamos conectar esses três textos. Tiago diz: livrem-se da imoralidade moral, livrem-se de toda atitude maldosa diante de vocês. Como? Recebendo humildemente a palavra que vos foi implantada. Qual palavra é esta? Paulo fala, revela para nós a palavra da graça. Porque é a palavra da graça que nos salva, mas que também nos orienta, nos transforma. E aí fechamos com esse versículo. Porque assim como recebemos a Cristo, devemos viver nele, devemos andar com ele, pela fé e pela graça. Não é sobre um peso religioso, não é sobre um livro de regras, mas é sobre a minha nova natureza. Eu nasci de novo. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a identidade de Deus em Cristo Jesus. Por isso,
Quanto mais eu conheço quem eu sou, quanto mais eu entendo o que Cristo fez por mim, mais aquilo que não condiz com a minha nova identidade vai ser eliminado da minha vida. Não pelo meu esforço, não pelas minhas práticas, mas pela minha fé na palavra da graça. Por isso que o diabo faz de tudo para você não entender isso. Por isso que o diabo cega o entendimento das pessoas, para que eles não entendam a verdade da graça. Porque enquanto não entendemos a graça, vivemos de lei, de mandamentos, de regras, vivemos na força do homem. Mas quando nós compreendemos a graça, vivemos no poder do próprio Deus. Ah, meu irmão. Ah, querido. Como essa palavra é poderosa para você. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra sobre nós. Obrigado por essa verdade. Obrigado porque não é sobre regras, mandamentos. Não é sobre um fardo religioso, mas é sobre um relacionamento. É sobre compreendermos a verdade da graça de Jesus. A graça que nos salva, que nos transforma e que manifesta a identidade de Cristo em nós. Que nós possamos, a partir de hoje, praticar a palavra. E praticar a palavra é crer, confessar, se apropriar da obra consumada. Que os teus filhos entendam isso, que a revelação do Espírito venha sobre eles e que, de uma forma leve, espontânea e sobrenatural, a alma, a mente, o coração, as áreas da vida dos teus filhos sejam transformadas pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você compreenda isso. Deus quer transformar a sua vida. Não pelo medo, não pela obrigação, mas pela revelação de quem você é em Cristo Jesus, do que Ele fez por você. Amém? Amanhã nós vamos continuar na nossa jornada, mas eu quero entender de você. O que você ouviu hoje gerou um alívio no seu coração? Tirou um peso de você? Fala para mim. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu quero ser transformado, mas eu já fiz de tudo e não consigo. Está na hora de você parar. Pare de tentar. Pare de lutar. Comece a descansar na vitória de Jesus. E para que você possa de fato entrar no descanso, você precisa entender sobre a sua nova identidade. E é sobre isso que eu quero falar com você amanhã. Amanhã nós vamos entender o que significa ter uma nova identidade em Cristo. E como isso pode nos blindar na nossa mente para que nós vivamos de fato no descanso do Senhor. Eu espero que essa palavra de hoje tenha tocado o seu coração e trazido um refrigério para a sua alma. E coloca aqui nos comentários como que foi para você receber essa palavra de hoje. E se você foi abençoado, não esquece de curtir, de pegar esse link e mandar para alguém que precisa receber essa verdade libertadora hoje. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo que nós estamos caminhando aqui nessa jornada juntos, tá bom? Amanhã nós estamos juntos e eu te espero para o encerramento da nossa semana do Devocional Café e Graça. Deus abençoe você.